Bom, então a gente vai trabalhar o módulo 14, que foi o que eu comecei a explicar na sexta-feira, no finalzinho da aula, né? Que é multiplicação, divisão com potências de 10, certo? Nesse módulo, nós vamos trabalhar a multiplicação, divisão. Ele é bem prático, tá? Bastante exercício para calcular, para resolver, tá bom? Tem pouca teoria. Bom, na aula passada eu até falei, né, que esses exercícios que nós vamos ter nesse módulo, eles vão pedir para trabalhar com a calculadora. Então, você pode utilizar a calculadora do seu celular, se você não estiver usando o celular para fazer a aula, né? Ou pode ser uma calculadora simples que vocês têm no material de vocês, que vocês já compraram no início do ano, que foi pedido uma calculadora, tá? Então, vocês podem usar a calculadora simples ou pode usar a calculadora do celular para ajudar nos cálculos, tá? No raciocínio aqui dessa aula. Bom, como eu falei na aula passada que nós fizemos esse exercício 1, quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 e assim por diante, tá? Por múltiplos de 10, o que acontece? Nós temos uma regrinha bem prática que eu até expliquei na aula passada, que é a questão de você acrescentar zeros ou caminhar com a vírgula no caso do número decimal. Então, do número inteiro, número que não tem vírgula, a gente acrescenta zero ao final do número que está sendo multiplicado. Se o número for decimal, a gente coloca, caminha com a vírgula, tanto para a direita, tá? A quantidade de casas referente ao número multiplicado. Então, vamos ver como que fica isso. Quando eu multiplico qualquer número por 10, como nesse caso no exercício 1 aqui que nós já fizemos na aula passada, tá? Então, vamos supor, eu vou multiplicar 13 por 10. Então, o que eu faço na prática? 13 vezes 10. O 10, eu vou acrescentar um zero ao final do número. Pronto, multipliquei. 13 vezes 10, 130. Quando eu tenho a multiplicação por 100, eu vou acrescentar 2 zeros ao final do número. Então, é 13, que é um número inteiro, vezes 100. Então, vai ficar 1.300, né? Se eu tenho vezes 1.000, então 1.000 vezes 13, então eu coloco lá o 13. 1.000, ele é composto por 3 zeros, então eu vou acrescentar 3 zeros aqui no final, tá? Então, eu tenho 13.000. E 13 vezes 10.000, então eu vou colocar o 13. O 10.000 tem 4 zeros, então eu vou acrescentar 4 zeros aqui no final, tá? Então, ficou 130.000. Essa é a regrinha prática para quando a gente vai multiplicar por 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante, tá? Isso para quando eu tenho um número inteiro. Olha, o 13 é um número inteiro, ele não tem vírgula, não é decimal, tá bom? Quando o número é decimal, como que eu faço? Então, vamos supor que eu tenho aqui 2,554. Eu quero multiplicar esse número por 10. Então, eu vou multiplicar por 10. Como ele é um número decimal, eu não vou acrescentar um zero aqui no final, igual nós fizemos no exercício 1. O que eu faço? Ele tem vírgula, eu vou caminhar uma casa para a direita. Então, vai ficar 25,54. Olha, eu caminhei uma casa porque eu multipliquei por 10. Então, a vírgula, quando multiplica por 10, ela anda uma casa. Quando você multiplica por 100, ela anda 2 casas. Quando você multiplica por 1.000, ela caminha 3 casas. Vamos supor que eu tenha aqui esse valor mesmo, 2,54, e agora eu quero multiplicar por 100. Então, vamos ver como que fica.
por 100, a minha vírgula vai caminhar 2 casas. Então, ela estava aqui, ó, eu vou pular 1, 2. Ela vai parar aqui entre o 5 e o 4, quando a gente multiplica por 100, tá? Andou 2 casas. Então, eu tenho aqui 255,4. Olha como ficou, tá? Caminhou 2 casas. Ah, e se eu for multiplicar por 1000? Ela vai caminhar 3 casas. Então, ela vem parar aqui no final do número. Aí, eu ficaria com 2.554. Daí, quando ela vai para o final do número, não precisa colocar vírgula, né? Ele passa a ser um número inteiro, tá bom? Então, essa é a regrinha prática para multiplicar, tá? Então, aqui na multiplicação, vocês vão fazer isso, tá bom? Aqui, nós já fizemos o exercício 1. Agora, vocês vão fazer o exercício 2, que fala assim: vamos partir da multiplicação 10 vezes 25. Observe que o número 25 está registrado no quadro de ordens. Então, eu tenho aqui, ó, 25, 5 unidades e 2 dezenas, tá? Agora, a cada uma dessas multiplicações, a gente vai registrar aqui nesse quadro, tá bom? Então, aqui, o que eu tenho? 10 vezes 25. Quanto que é 10 vezes 25? 250. Então, você vai registrar aqui. Tenho 2 centenas, 5 dezenas e 0 unidades, tá? E aí, você vai fazer aqui a mesma coisa, né? 10 vezes 10, 100, certo? 100 vezes 25, e você registra o seu resultado aqui. E assim você vai por diante. E 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 1000 vezes 25, e aqui 10.000 vezes 25. Vou deixar para vocês estarem fazendo depois, tá bom? E aí, vocês vão fazer, e depois vocês vão responder aqui a letra B. O que vocês observaram, né, após essas multiplicações? Então, que conclusão vocês vão chegar? Daí, vocês vão, primeiro faz a multiplicação, preenche o quadro e depois responde a B, tá? No terceiro, adote nos itens a seguir o procedimento realizado no item anterior. Agora é um número decimal, olha. O número é 4,305. Então, ele já está registrado aqui, ó. 4 inteiros, vírgula, 305, tá? Milésimos. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. 10 vezes 4,305, lembra? Uma casa anda com a vírgula, uma casinha. Então, vai ficar 43,05, tá? Então, 43 inteiros, 4 dezenas, 3 unidades, vírgula, 0,5, ok? E assim vocês vão continuando, tá? Vai multiplicando aqui, vê o resultado que deu e vai preenchendo, tá bom? Então, nesse caso, é a parte decimal, que é com vírgula, do jeito que eu já expliquei no exercício anterior, tá ok? Bom, continuando aqui, então, depois vocês vão fazer, aí vocês voltem o vídeo da aula, tá? Para vocês pegarem os exemplos para fazer. Preencheu aquela tabela, vai responder o que vocês observaram, tá? O que aconteceu? Uma dica, eles vão perguntar o que aconteceu, você pode falar sobre a vírgula. No exercício 4, sem o auxílio da calculadora, determine os produtos de cada quadro. Então, aqui é para você fazer de acordo com a regrinha que eu ensinei, tá? Ó, são números decimais que estão sendo multiplicados. Você vai, então, caminhar com a vírgula, tá? Uma dica, por exemplo, se eu tenho um número, vou fazer ele aqui, ó. Esse aqui, tá? 1,3 vezes 1000.
Nesse caso, eu não tenho 3 casas para caminhar, porque são 3 zeros, eu não tenho 3 casas para caminhar, né? Então, o que pode acontecer? O que eu tenho que fazer? Olha só, eu só tenho uma casa para caminhar, então eu vou caminhar ela, tá? Caminhei, fiquei com 13, tá bom? Então, eu já caminhei uma casa, mas eu preciso de 3. Agora, as outras duas eu acrescento, tá? Então, eu tinha que caminhar 3 casas. Como eu não tinha 3 casas para caminhar, eu caminho o que eu tenho e o que faltar eu vou acrescentar. Então, faltaram 2 casas para caminhar aqui. Então, eu acrescentei 2 zeros, tá bom? Então, isso vocês vão fazer todos esses exercícios aqui, tá? Agora, o exercício 5, ele pede para, com o auxílio da calculadora, conferir todos os resultados que você fez aqui nesse exercício 4. Primeiro, você vai fazer sem calculadora, caminhando a vírgula. Depois, você vai com a calculadora e você vai fazer todos eles para conferir se o seu resultado está certo. Lembrando que na calculadora, a sua vírgula é o ponto, tá? Então, aquele ponto que tem na calculadora, você só vai usar quando for para colocar a vírgula. Se não for um número com vírgula, não usa o ponto, tá? E o exercício 6. A partir das conclusões às quais você chegou nos itens anteriores, escreva uma regra prática para a multiplicação por 10, 100, 1000. Aí vocês podem fazer o resumo, tentar explicar com as palavras de vocês a regra que eu ensinei para números inteiros, né, que a gente acrescenta os zeros, e para número decimal, que a gente caminha com a vírgula, né, para a direita. Então, vocês expliquem com as palavras de vocês essa regrinha prática que eu já expliquei, tá? Depois disso, vocês terão, então, vários exercícios para fazer, tá? Deixa só eu falar desse exercício 2 aqui. Então, aqui, no exercício 1, normal, faz a multiplicação, olha, de todos eles, do jeito que eu ensinei. Aí, aqui tá misturado, tem número, ó, tem número inteiro, tem número decimal, tá? Então, vocês vão fazer do jeito que eu ensinei. Já nesse exercício 2, fala assim, calcule cada um dos itens a seguir. Então, aqui eu tenho 2,35 vezes 10 ao quadrado. Nesse caso, eu tenho que lembrar que o 10 ao quadrado é 10 vezes 10, tá? Então, o 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, aqui eu tenho o 2, que é o expoente, olha, ele vai me indicar quantas casas eu vou caminhar aqui, porque se ele é ao quadrado, é 100. Se é ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000, não é? 10 vezes 10 vezes 10, 1000, tá? Então, aqui eu vou estar multiplicando esse número por 1000. Então, se você observar bem, o expoente, ele já vai indicar pra gente quantas casas a gente tem que caminhar, ou quantos zeros eu tenho que acrescentar, se for o caso de um número inteiro, tá? Então, aqui, tranquilo, do jeito que a gente estava fazendo os demais, só que ele só está representado na forma de potência, tá? Mas aí vocês já sabem que o expoente indica os zeros que você precisa acrescentar ou as casas de vírgula que você vai caminhar, tá? Ó, tenho 4, 10.000, 3.000, tá? Bom, no exercício 3 também está trabalhando com potência. Olha lá, agora é 4 vezes 10 elevado a 10. O que significa? Eu vou multiplicar, então vai ficar 4. Quantos zeros eu vou acrescentar aqui? Porque esse é um número inteiro. Se é elevado a 10, eu vou acrescentar 10 zeros aqui, olha, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, tá? Então, vai ficar tudo isso, ó. Separa de 3 em 3 para você conhecer as ordens, tá? Então, separa as classes aqui, ó. Tem esse número aqui, tá bom? Ó, unidades, milhar, milhões, bilhões, 40 bilhões. No exercício aqui B, é a mesma coisa. Olha lá, eu tenho 10 elevado a 7, que é representado o ano-luz. Então, esse 10 elevado a 7 são 7 casas que eu preciso caminhar. Mas o meu número decimal só tem uma casa. Então, o que que eu faço? Caminho uma casa, vai ficar 55, e depois o restante vocês vão acrescentar aqui mais 6 zeros, porque a gente desconta um que a gente caminhou. Vai colocar mais 6 zerinhos lá, tá bom? Seguindo aqui, o exercício 4, olha lá, complete os esquemas seguindo as indicações. Então, eu tenho aqui 4,528, aí eu vou multiplicar por 10, eu coloco o resultado dele aqui. Esse resultado, eu vou multiplicar por 10, coloco o resultado nesse quadro. Esse resultado, eu vou multiplicar por 10, tá bom? Então, olha, vou fazer só o primeiro. 4,528 vezes 10. Eu vou caminhar a minha vírgula uma casa. Então, vai ficar 45,28. Caminhei uma casa, tá bom? Agora, vocês vão pegar desses 45,28, vocês vão fazer vezes 10. Caminha mais uma casa e registra aqui. Desse que você registrou, vezes 10. Caminha mais uma casa e vem aqui, tá? E aí, vocês vão fazer... Então, esses valores que vocês colocaram, olha, vocês podem preencher aqui. Então, tá? Vocês coloquem lá no quadro e preencham aqui, para cada um que vocês fizerem. O B é a mesma coisa, tá bom? Certo? Depois que vocês fizeram tudo isso, a gente então vai falar um pouco. Depois vocês vão fazer todos esses exercícios, tá? Então, vamos falar sobre a divisão. Agora, a divisão. Bom, na multiplicação, nós acrescentamos zeros, não é? A gente foi acrescentando zeros ou caminhando com a vírgula para a direita. Na divisão, o que será que a gente pode fazer? Na divisão, é ao contrário da multiplicação, não é a operação... ao contrário, operação inversa, multiplicação e divisão são inversas. Então, a gente vai fazer ao contrário, tá? Se na multiplicação nós acrescentamos zeros, na divisão nós vamos tirar zeros ou eliminar casas, caminhar com a vírgula para a esquerda, tá bom? Bom, vamos entender então. Por exemplo, se eu tenho o número aqui, 25.300. Quero dividir por 100. Dividir por 100, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Os 100 são duas casas, ok? Então, eu venho aqui e vou tirar. Se é zero, eu posso eliminar. Se é um número diferente de zero, eu tenho que caminhar com vírgula. Se não tem vírgula, a gente vai colocar a vírgula, tá? Então, olha só. Como aqui tem zero, o que que eu faço? Eu elimino 2 zeros. Porque tem 2 zeros aqui, ó. 100, eu elimino duas casas, 2 zeros. Então, eu fiquei com o número... 253, tá? Vamos supor esse mesmo número, 2.530, não, 25.300, desculpa. Eu vou dividir isso daqui por 10. Como que fica? Para dividir por 10, eu vou eliminar uma casa só. Então, vai ficar 2.530. O mesmo número, vamos supor que eu queira dividir por 1.000. Então, 25.300
Agora eu quero dividir por 1000. Para dividir por 1000, eu tenho que eliminar 3 casas, tá? Mas eu só tenho 2 zeros, o 3 eu não posso cortar. Então, o que que eu faço? Eu corto 1, 2 zeros, falta uma casa. Essa uma casa vai se tornar vírgula. Então, eu venho aqui na frente do 3 que eu iria eliminar e coloco uma vírgula. Então, vai ficar 25,3. Tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer. Vamos supor que eu tenho um número decimal. Então, eu tenho 2,127. Tá? E eu quero dividir isso daqui por 10. O que eu faço? Na divisão, eu caminho com a vírgula para o lado oposto do que eu ia na multiplicação. Então, eu venho para a esquerda, tá? Então, quando eu divido por 10, eu caminho uma casa com a vírgula. Então, vai ficar 0. Olha, a vírgula vai parar na frente do 2. Se não tem nada na frente dele, eu acrescento um 0, tá? Então, 2127. Tá bom? Outro exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui 0... Zero não. 103,25. Eu quero multiplicar isso daqui por... multiplicar não. Dividir. Eu vou dividir por 100, tá? Isso aqui eu vou dividir por 100. Vamos ver como que fica, então. Então, eu vou dividir por 100, tá bom? Lembrando, a divisão a gente vai caminhar com a vírgula para o lado oposto do que a gente ia na multiplicação. Então, vai ser para a esquerda. A vírgula tá aqui, então eu venho com ela para cá, ó, para essa posição. Se é 100, eu tenho que caminhar 2 casas com a minha vírgula, tá bom? Então, olha só, vou até mudar a cor da caneta aqui para vocês entenderem. Ó, a vírgula tá no 3, então eu vou caminhar 2 casas, ela vai parar aqui, entre o 1 e o 0. Então, nesse caso, vai ficar 1,0325. Ok? Então, é isso aí, tá? Bom, aí vocês vão fazer, então, os exercícios que pede, tá? Então, aqui, no exercício 2, aqui você levantou uma hipótese. O que fazer para dividir por 10, 100 ou 1000? Aí vocês vão colocar que eu já dei a dica para vocês, né? Bom, no 2, vamos conferir a sua hipótese. Então, você vai representar esse número no quadro de ordens. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2.548. Então, 2 unidades de milhar, 5 centenas, 4 dezenas, 8 unidades. Ok? Tá. Agora, vocês vão fazer o que pede aqui na letra B. Com o auxílio da calculadora, faça essa divisão. Vocês já aprenderam a fazer sem calculadora, mas se quiserem usar, usa a calculadora. E aí, registra o seu resultado. Lembrando que aqui, olha, é a posição da vírgula, tá? Ó. Então, aqui vocês só deixem a vírgula. E as casas decimais ficam pra cá, tá? Como o meu número aqui, ele começou como um inteiro, eu não tenho casa decimal. Então, por isso eu não coloquei vírgula 000. Aí, então, vocês vão fazer tudo o que pede na letra B, na letra C e registrem aqui os resultados, tá bom? E aí, vocês vão continuar todos os exercícios. Olha, o exercício 3, que é para fazer a divisão por 10, 100, 1000, tá bom? Então, lembrando, quando o número é inteiro, que não tem vírgula, você, aqui, por exemplo, você vai ter que acrescentar a vírgula, ó, 325 dividido por 10. Se não tem vírgula, você vai acrescentar. A vírgula está parada sempre no final do número, quando não tem vírgula. Então, você vai caminhar uma casa, você põe vírgula aqui.
Então, vai ficar 32,5, tá bom? Aqui, caminha 2 casas. Então, aqui tá lá no final do número, tem 1, 2 casas. Então, vai ficar 3,25 e assim por diante, tá? Mas ele fala para você fazer com o auxílio da calculadora. Então, você pode usar a calculadora nesse exercício também, tá bom? Daí, vocês vão responder o 4 e o 5, tá? Depois tem todos esses outros exercícios que vocês farão também. Olha, tem bastante exercício, tá? Então, vocês vão até o exercício 5 dessa página 400, olha, até o exercício 5 da página 400, tá? Tem muito exercício para vocês fazerem, então, ó, até aqui, tá bom? Então, veja quanta coisa vocês têm para fazer, até aqui, muita coisa, tá? Por isso que hoje eu deixei até a aula, né, gravadinha aqui, para facilitar, porque é muita coisa para deixar salvo para vocês aqui, para que vocês possam fazer todos esses exercícios. Nossa aula é muito cálculo agora, tá bom? Então, nessa aula de hoje é muito cálculo. Vocês têm que fazer tudo isso, tá? Amanhã, então, vocês precisam fazer tudo isso hoje? Não. Entre hoje e amanhã, tá bom? Vocês podem fazer todos os da multiplicação hoje e deixar o da divisão para amanhã, tá? Quem quiser fazer tudo hoje, se tiver tempo, ok. Amanhã eu entro com vocês novamente, a gente tira a dúvida dos que vocês não conseguiram fazer e vocês continuam fazendo os exercícios, ok? Porque é trabalho manual mesmo agora vocês, é o cálculo mesmo que vocês têm que ir fazendo, tá? Então, amanhã a gente volta para tirar dúvidas desses exercícios. Então, olha a dica, façam toda a parte da multiplicação hoje, para não cansar muito, e deixa da divisão para amanhã, mas já tá tudo explicado, quem tiver tempo e disponibilidade já pode fazer tudo, tá bom? Então, até amanhã e mãos à obra agora que tem bastante coisa para fazer.